Fala, galera animada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Magnético. Meu nome é Joyce Brandão, do Simplificando Ressonância, e hoje nós vamos ter aquele papo sobre situações inusitadas. E quem vai começar esse papo é o Peterson, do seu estágio em ressonância. Manda aí, Peterson. Tudo bem, Joyce? Show de bola! Olha só que legal, quanta coisa a gente reservou para esse dia, contar situações nada convencionais. Meu Deus! E olha a primeira que eu vou falar para ti. Quero ver se alguém já passou por essa situação também, como eu. De chegar num momento, você não consegue fazer uma apneia no abdômen total. Já aconteceu isso contigo, Joyce? Acontece, tem sempre aquele vozinho, né? Que não consegue segurar a respiração, paciente que vem internado. Todo dia, pelo menos, a gente tem uma situação dessas. Uhum. Ou o paciente é bom no trigado, né? Enquanto tem que respirar com frequência boa, ou ele é bom na apneia. Às vezes isso acontece muito comigo, eu já parei para perceber. Às vezes o cara, tá mandando bem no trigado, hein? Eu acho que o exame vai ficar massa. Chega na hora da apneia, estragou tudo. Ou senão, ao contrário, no trigado o cara não vai. Daí eu penso, vou fazer essas sequências aí, tudo em apneia, vamos ver. E daí fica top. Peterson, a galera pergunta muito o que é trigado. O que está querendo dizer com exame trigado? Daí tua definição de exame trigado pra gente, por favor. Eu gosto de explicar assim, trigado por causa que a gente usa uma ferramenta chamada trigger, né? Daí vem daí essa palavrinha, eu acho que é aportuguesado, né? Trigado. A gente amarra uma borrachinha no abdômen do paciente ou no tórax, ali na região onde ele mexe mais para respirar. E aí, o que acontece? Quando estica essa borrachinha, né, a pessoa, ela enche o peito de ar, solta, na respiração natural dela. Mexe bem pouquinho, mas isso é o suficiente para com o aparelho, com uma inteligência que ele tem, conseguir perceber que tem alguém ali que está fazendo um movimento, e esse movimento é anulado através de uma inteligência do sistema. Então, ele faz uma ondinha lá, sobe, desce, aspira, inspira, aspira, inspira. E aí tem um momento que o equipamento faz o exame. Ele faz o barulho, inclusive, conforme a frequência respiratória do paciente, e a imagem sai bonita, como se a barriga dele tivesse paradinha. Show de bola. Então, nada mais galera, que um mecanismo que a gente tem de sincronizar a respiração do paciente com a nossa sequência de pulsos. Sem ele, talvez nós teríamos algumas das situações que nós vamos discutir aqui hoje, né? Paciente que não colabora com a respiração de uma maneira ou de outra sempre é um desafio no exame de abdômen. Eu, particularmente, acho que o exame de abdômen não é o meu preferido. Na verdade, eu acho que eu não gosto de exame de abdômen, porque é sempre uma caixa de surpresa. É difícil ver aquele paciente padrão, que respira bem, que faz boa apneia. Para quem ainda está perdido com a apneia, a apneia é quando a gente pede o paciente para aprender a respiração. Então, a gente tem a apneia expiratória, pede para o paciente encher o peito de ar e segurar. E tem exames que a gente tem que fazer o paciente com apneia expiratória. Às vezes tem menos artefatos quando a gente faz com o paciente de peito vazio, tá? Mas, de qualquer forma, ele precisa segurar a respiração enquanto a gente faz aquela aquisição, que normalmente é rapidinho, de 15 a 20 segundos, mais ou menos. Quando a gente pede mais que isso, a gente também já está exigindo muito do paciente, né? Mas e aí? Continua a tua história, que eu te cortei, né? Não, mas isso aí... mas a grande situação nada convencional que acontece é assim. Então tá, né, Joyce? Existe o exame de abdômen, que algumas sequências são trigadas no começo, depois vai ter a apneia, porque a gente vai fazer a fase dinâmica, a fase com contraste. Aí o paciente precisa parar a barriga de propósito, porque daí não tem o trigger, não tem esse aparelhinho. Ele precisa ficar sem respirar por 15 segundos, 18 segundos, 20 segundos, depende, para a gente poder fazer uma aquisição com contraste, inclusive, talvez seja uma das partes mais importantes desse exame que a gente está fazendo. E aí a pergunta saca só, se o paciente, por exemplo, está sedado, se o paciente é um idosinho que não consegue prender a respiração, ele não entende ou ele não aguenta, o que eu vou fazer? Dali em diante o exame vai ficar ruim, vai jogar no lixo, estragou tudo. Às vezes é melhor nem injetar, para por aí. Se o cara não fizer apneia, fica tudo rebocado, né? Então, existe solução para isso. Um aluno veio me perguntar, o que você faz, cara? Se você vai fazer uma anestesia? E aí, eu corri atrás disso, né? Não quis responder em cima do meu conhecimento e pensei,
cara, eu preciso saber muito bem sobre essa parada, né? E daí eu fui falar com os applications. Aí ele me falou assim, cara, dependendo da versão do software do equipamento, existem algumas soluções. Deu, opa, é agora que eu vou aprender. Aí ele falou assim, ó, você utiliza o Lava Navigator. Ele estava se referindo à GE, né? Claro. Se alguém não for da GE, tem que pesquisar lá no livro de acrônimos qual que é esse Lava Navigator, né? Geralmente ele vem Philips é o escrito... Thrive, né? Que é aquela sequência SPGR gradiente, né? SPGR, ponderada em termo com supressão de gordura que a gente faz o dinâmico do abdômen. É essa sequência do nosso lava da GE. O Thrive para a galera da Philips e o Vibe para a galera da Siemens. O resto vai lá no livro da Catarina e buscar os acrônimos. Ótimo, perfeito, legal. Então, já da Joyce já largou mais uns nomes aí dessa sequência, tem que procurar essa. Lava Nave, porque assim dá para trigar também a sequência em apneia. Que legal, cara. Então, a gente ganha essa é uma coisa que eu habilidade. não sabia que dava para fazer até recentemente. Aí eu tive a minha segunda aplicação. Agora, aí, na verdade, foi antes da aplicação. O pessoal começou a jogar no grupo, né? Ei, o que eu faço? Dá para trigar? E eu respondi lá no meu grupo. Falei, galera, que eu saiba, não. Se a gente trigar, vai perder o tempo de apneia ali da fase do contraste, né? Aí, o colega super estudado, muito bem conceituado no mercado de retorno, falou assim: tem como. Não vou conseguir mostrar para vocês hoje, mas tem como. Aí, ele achou que eu ia esquecer. Quando ele apareceu aqui, eu falei, vem cá. Agora você me mostra aqui como é que a gente faz o navigator quando o paciente não segurar a respiração. E aí ele fez, eu aprendi super simples, né? Quais foram os ajustes que você fez aí para conseguir fazer com o navigator? Eu não tenho essa licença, Joyce. Ele me explicou direitinho o que tem que fazer, tudo, mas eu não tenho a licença. Sabe o que ia ser legal? Você fazer um videozinho e disponibilizar, pode ser lá no Simplificando. Pode ser. Põe lá no Simplificando para a gente. Eu não tenho a sequência pronta na minha máquina também. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Lava mesmo, e habilitei o Navigator. Tá. Eu tentei isso, mas não deixou. Habilita o Navigator, o que acontece? Ele vai subir teu tempo. E aí pode extrapolar o tempo das aquisições arterial, portal, venosa e você perdeu um pouco o exame ali. Então a gente vai ter que sacrificar. Nunca existe o ganha-ganha na ressonância. Ganha assim. Isso. Aí a gente baixa a matriz. A sequência vai ficar um pouco mais lisa, mas vai ficar mais livre do artefato de movimento. Inclusive, eu fiz isso recentemente numa sedação que eu fiz. Cara, ficou bom. Primeiro eu tentei 100. Falei, deixa o paciente respiração livre. Aí ficou muito borrado. Falei, não dá. Aí eu peguei e fiz com o Navigator. Aí eu falei assim, cara, tá meio liso, mas em comparação com o que eu mandaria antes, eu obstruiria algumas lesões poderiam ser obstruídas com o artefato de movimento, o artefato fantasma. Aí eu peguei e mandei com o Navigator e ficou bom. A radiologista não reclamou não, mandou de volta não. Pô, que coisa boa. E é realmente isso que o application me falou, Joyce. Olha só, ele falou assim, ó, tem que sacrificar a resolução. O que é isso? É matriz, né? Para poder ganhar o tempo, ficar no tempo certo do contraste, né? Porque é o momento do contraste. Falando em matriz, o nosso podcast no qual a gente falou de matriz é o episódio mais visualizado até agora. Então, se a pessoa que está nesse episódio ainda não viu, acho que vale a pena conferir esse, não vale? Com certeza. Bem legal esse episódio. Pô, daí, ó, o que o application ainda me falou. E daí, o que aconteceu? Evoluiu um pouco as sequências. Com o passar do tempo, surgem novas sequências, né? Eles sempre estão aprimorando todas as coisas. Daí teve uma que veio chamada Disco, ele me falou, né? Aí, o que é? Não precisava sacrificar a matriz. Opa, que bom. Essa licença eu também não tenho. Não tem? Daí veio mais uma, Disco Star, que é uma dinâmica livre, entende? Aí é mais top ainda. Daí eu pensei, caraca, quanta coisa ainda para fazer. Mas tudo isso tem que ver se tem as licenças. Eu também peguei o meu Lava normal e habilitei o Navigator lá no Imaging Options e diz, vem aquela frasezinha em inglês, não sei o que da chave, né? Não tenho a chave. Então sério? ele não roda. Sério, Nossa. eu não consigo habilitar o Navigator. Então, a minha habilitou, graças a Deus. Menos mal. Mas uma coisa que pode ser feita com o paciente da sedação o paciente pode ser entubado e o anestesista induz a apneia.
A doutora daqui falou assim, daria para fazer, mas eu acho meio arriscado, né? Ela também acha que é meio arriscado, então a gente tenta fazer com o Navigator mesmo, quando a gente vai fazer aqui. Mas dá para o médico fazer isso. E no caso dos pacientes, eu já fiz muito isso, viu, Peterson? Paciente idoso, não tá conseguindo segurar a respiração, a gente fez todo com o exame trigado lá, o que dava para fazer, né? Ou com o Navigator. E aí, quando chega no dinâmico, o que a gente faz com aquele paciente, vozinho de 85 anos, que mal consegue puxar o fôlego? Aí a gente põe um acompanhante junto e explica, olha, essa é a parte mais importante do exame, se a gente errar, se eu não conseguir segurar a respiração, a gente não vai conseguir ver muito bem as lesões, né? É quase como se eu não tivesse feito. Então, o que a gente pode tentar fazer? Se eu tentar prender o ar com a boca, segurar a boca bem firme, e seu filho que tá aqui com você, segura seu nariz. Cara, batata. A galera consegue. Dá certo? Dá certo. Caraca. Dá certo. Aí ele orienta direitinho. Legal. Na hora que dá o comando, aí o filho vai lá, o acompanhante, o neto, sei lá, vai lá e segura o nariz do paciente. E dá certo. Mas é conversado com o paciente, né? Explica para ele direitinho, ele aceita, né? Então a gente tem toda essa questão da humanização. Ele tem que entender o que é importante para ele se ele aceita. E aí a maioria consegue, traz um resultado positivo, bem significativo. Muito legal, Joyce. Que legal isso, cara, é uma boa dica. E sobre induzir a apneia na hora da anestesia, aí tem que ver se o anestesista aceita, né? O anestesista que vai fazer esse trabalho, na verdade, não é mais o operador, né? Tem que ver se o anestesista quer fazer essa prática. E geralmente quando é só propofol, ali tá fazendo só uma sedação, daí não tem como. Tem que ser uma anestesia mesmo, intubação com a mesinha, tem que ter os equipamentos, tem que ter tudo, né? Senão ele não se propõe, com certeza, a fazer isso também, né? Teve uma live que eu fiz um tempo atrás com a doutora Joelma, que é médica anestesista aqui, e aí ela explicou como poderia ser feito, né? Eu não sei se ficou salvo, porque a live cortou, mas tem uma boa parte da nossa conversa lá. E aí ela falava sobre todas as situações, assim, que a gente podia estar lidando dentro do setor, né? Inclusive, essa questão do médico poder entubar o paciente, que existe essa possibilidade de ele induzir a apneia, eu aprendi com ela nessa live, que eu não sabia disso antes. Ninguém nunca tinha falado para mim, eu ficava lá morrendo, falando, doutor, preciso que o paciente segure a expressão. E eu ficava fazendo cara de paisagem para mim, entendeu? Ela foi a primeira pessoa que dá para fazer, se for preciso, a gente faz. Olha, Joyce, isso aqui também eu fiquei sabendo, só se eu tivesse assistido tua live, que essa eu perdi, mas eu fiquei sabendo no áudio do application também. Quando eu perguntei tudo isso, ele abriu, né? Ele abriu o jogo para mim, pelo jeito, porque realmente está confirmando tudo que você também tinha conhecimento já. Dele falar sobre todas essas sequências, Navigator, o disco Star, e fazer uma apneia, o médico anestesiologista, induzir uma apneia, ele também falou. E eu também não tinha conhecimento. Hoje mesmo, uma aluna minha chegou para mim falando que ela fez tecnólogo, está no meio de uma pós e ela não sabe quase. Ela me perguntou assim, ó, por que o cabo da bobina não pode encostar na pele do paciente? Isso. Então, tipo, eu fico muito puto, cara, com essas. Preocupado, e pensando, caraca, quando é que as pessoas vão aprender o que realmente tem que aprender, né? Em que lugar, que instituição vai ser? Essa questão, Peterson, de segurança é básica, né? Então, por isso que eu falei preocupado, porque as pessoas não sabem, ela acaba agindo na ignorância e sem querer pode causar um acidente para o paciente. Pois é, então, ó, olha a importância de, por exemplo, esses podcasts que a gente está gravando, né, Joyce? Isso aqui, ó, é deep, é um negócio assim, ó, é a profundeza. Isso aqui não tem especialização em pós em lugar nenhum, alguém te falando sobre o anestesista induzir uma apneia. Só que você não escuta em lugar nenhum. Você precisa pedir para um application, você precisa falar com o médico. É só o tempo que vai demonstrar isso. Então, valorize um que tem material acesso, desse. né? Não, eles não são uma galera muito acessível. Então, apesar de eles terem muito conhecimento, não é muito fácil conversar com eles, porque imagina a demanda que existe também no Brasil. Tem que abrir chamado, bater um papo via chamado, né? Não é tão simples, não é todo mundo que consegue falar. Mas realmente tem isso aí. Aí uma coisa que a gente pode fazer também com paciente que é idoso, paciente que está com dispneia, né? Sei lá, um paciente que tem Covid, tem dificuldade de segurar a respiração, principalmente no infase e outphase, porque o infase a gente não consegue trigar, né? Porque tem um tempo exato do eco ali para que você pegue a gordura em fase e fora de fase.
Então, o que que acontece? Nessa sequência, o que você pode fazer também é tentar diminuir a quantidade de cortes. Aí você faz uns cortes. Você, tipo, você ia fazer 40 cortes? Faz 20, depois pega e faz mais 20. Depois 20. Ah, entendi. Se quebra, se diminui um pouco o tempo de apneia para o paciente, eu acho que ajuda também. Pode ser feito de Legal. Pô, legal, boa ideia, bem pensado. Pô, que massa. Tem mais alguma dica para essa situação aqui, Joyce? Senão nós vamos passar para alguma situação. Não, acho que agora eu não lembro de mais nada em relação a isso, não. Também não. Se alguém estiver assistindo e souber, manda para nós. Manda aqui nos comentários, né? Porque eu acho que Isso informação boa tem que ser compartilhada, né? Tem que ser compartilhado. Esse é o canal, esse é o lugar onde a gente vai falar as coisas que ninguém diz. E aí, manda a sua próxima situação inusitada e solução. Sabe o que é que eu descobri uma vez que eu penei assim? Penei bastante, por isso que eu achei legal trazer do fundo do baú aqui, mas acho que é legal, porque eu recebo bastante essa pergunta. Sabe quando tu faz um ombro, por exemplo, Joyce, e aí tu faz o axelzinho de ombro, beleza? Faz um coronal, aí vem um ombro de um lado assim, e a outra sequência do ombro parece que é o outro lado, viradão. Ou se não, os sagitais ficam de lado assim, ó. Ao invés de vir normal, fica um sagitalzão de lado, tudo torto ali, depois que sai a sequência pronta. E aí eu ficava, caraca, ainda bem que só tem uma bobina de ombro, né? Porque senão eu ia me enganar, eu achei que eu fiz uma sequência de um ombro e a outra no outro, que nem quadril, né? Quadril dá para se enganar. Se tu largar os cortes no lado errado... Tá, cara, já quase cometi um erro desses. Aí, saiu o localizador grandão, assim, aí de um lado o sinal estava melhor, do outro tinha sinal não estava tão bom. Mas quando eu me dei conta, eu estava planejando o outro lado. E por que eu me dei conta? Porque quando saiu a primeira sequência, saiu só o ruído. Eu falei, o que aconteceu aqui? Aí eu me toquei rapidinho, assim, que eu tinha planejado o lado errado. Então, uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, principalmente quando você tem lock bilateral, é se você está planejando certo, né? Está planejando o lado certo. Depois que você contar aí a situação do ombro, quero contar a situação do punho que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Caraca, é muito sério isso de fazer o lado errado do paciente, né? Então, olha o que acontecia comigo, né? Aparecia o ombro virado. Eu olhava assim, eu fiz um exame de ombro esquerdo, mas parece que é de ombro direito nesse coronal, tá? Ao contrário. E eu não sabia por quê. E pensava assim, será que tem algum númerozinho aqui, ó? Na hora do planejamento, o que eu estou fazendo? Até que um dia veio a informação de que era porque eu estava angulando muito na hora de planejar. Eu pegava e angulava muito para compensar ali, achar o sorvetinho, encontrar o tendão. Dependendo da inclinação, da exigência que você faz ali para o gradiente, ele te espelha. Ele simplesmente espelha. Então, é uma coisa normal que acontece. Como é que eu resolvo isso, Peterson? Você vai ter que repetir a sequência e desangular um pouquinho, dar um jeito de desangular, mas às vezes daí vai ficar ruim. Você não vai conseguir compensar tanto para pegar a maior extensão do tendão ali subespinhoso. E aí é problema. Eu acho melhor ainda deixar que vire, que espelhe, porque não tem como tu estar fazendo o ombro errado. Depois tu vira no filme, o médico radiologista, tu pode até descrever assim, que espelhou porque eu precisei angular muito. Escreve na anamnese isso. Porque, afinal, com o ombro, não tem como se enganar, né, Joyce? Porque o ombro tu faz com a bobina só em um. Não tem como tu ter se enganado e feito do outro lado, sabe? E não é tão preocupante isso dele espelhar. É uma coisa que acontece muito fácil de acontecer, por conta justamente por conta dessa inclinação que a gente dá. Então, é muito fácil mesmo os exames de ombro direito sair virado como esquerdo, ou esquerdo sair virado como direito. E os radiologistas já até esperam isso. Isso costuma acontecer também, não sei se já aconteceu com você, quando a gente faz o axial disco a disco da lombar. O último, L5, S1, costuma virar também. De ponta cabeça, né? E aí eu aprendi, inclusive, aqui recentemente na minha aplicação, que ele sempre vai virar quando a inclinação passar de 45 graus. Então, passou de 45 graus, você desvira um pouco. Entendi. Entendeu? Ou você deixa daquele jeito lá e na hora de copiar, você arruma. Né? Tem médico que é bastante crica, ele quer extremamente paralelo ao disco, ele não interessa se vai ter crosstalk, ele não interessa se vai virar, ele quer paralelo. E aí, se teu médico faz, né? Na hora de copiar, não sei se você sabe, mas a gente copia de 4 em 4, né? Pelo menos aqui no meu layout da GE, a gente copia de 4 em 4. Você consegue virar essa imagem
Você copia aquelas 4 que virou e depois você copia o restante normal. Só que tem que prestar muita atenção quando for fazer esse jogo, se o R continua do lado direito da imagem e se o L continua do lado esquerdo da imagem, né? Só para a gente não ter o problema de estar trocando, invertendo aí lateralidade do paciente. Que massa, que massa, que massa. Eu acho que a gente vai ter que cobrar esse podcast. Tira do ar, William. Tira do ar, nós vamos começar a cobrar. Tá muito bom, velho. Tá muito bom. É muita informação, né? A galera, às vezes, não leva muito em consideração, não acha tão relevante quando a gente bate um papo. E é justamente nesses bate-papo mais relaxados, assim, né? Que a gente acaba soltando algumas informações que nem você falou. Você não vai achar no livro, não vai achar no artigo. Você vai ter que pegar com a experiência de alguém que já sofreu. Porque alguém que não sofreu vai ter que sofrer para pegar a experiência. Ou assiste o podcast e não sofre. É verdade. Que massa, Joyce. Mais uma situação. Quer que eu fale outra ou você quer trazer uma tua agora? Então, em relação à questão do posicionamento, sinal, bobina, uma vez eu tive a situação que foi o seguinte, uma colega de trabalho minha ligou desesperada, falou, Joyce, não sei o que eu faço. Tô fazendo aqui um punho e tá só o ruído. Já fui lá, já reposicionei, conectei cabos, conectei, vi tudo, tá tudo certo com a porta, já iniciei o equipamento, o negócio tá daquele jeito. Aí eu chego lá, como é que tá posicionado o punho? Os 2 braços para cima. Não posiciona de nadador, né? Quando você faz posiciona de nadador, o que vai acontecer? Você vai colocar a tua bobina aqui no único punho e o único sinal que você vai ter vai ser dele. Se você põe as 2 mãos em cima da mesa, as bobinas flex, elas têm uma extensão de sinal muito boa. Então, o que aconteceu? Ela estava fazendo com flex e aí ela estava ouvindo o sinal do outro punho no localizador. Saía os 2 punhos. Caraca! Não sei por quê, talvez ela não tenha invertido o boneco na hora de entrar, colocar na posição correta do boneco. E ela estava encarando que aquele era o punho que ela tinha que planejar. Só que a bobina estava no outro. Então estava saindo muito ruidoso. Quando eu cheguei, que eu bati o olho, eu falei: qual é o punho que o paciente vai fazer? Direito. E por que tu tá planejando o esquerdo? Resolve o problema também, né? Então, tem que tomar cuidado com esses posicionamentos, com esses planejamentos. Então, se você tem dúvidas, está inseguro, está começando, é bom se cercar de certos cuidados. Tenta colocar uma mão para cima, outra para baixo, além de deixar o paciente mais confortável, evita que a pessoa cometa um erro como esse, né? Fazer uma imagem ruim, de repente achar que a bobina queimou, aí abre chamado, passa vergonha. Caraca, Joyce, nem me fale uma vez, ali por 2012, a gente terceirizou um raio-x e veio tudo novo. E aí nossa empresa já foi responsável por ir lá ver. E aí era eu o cara que ia ir lá, né? Eu que fechei contrato e tudo mais, eu não entendia muito de raio-x naquela época, que eu já estava enfiado na ressonância desde o começo. E a gente fazia teste e não ficava bom, não aparecia imagem nenhuma. Fomos ver, um cara veio de avião de São Paulo para resolver isso, era porque não tinha os ecrãs dentro dos chassi, por causa disso, velho. E aí ele, nossa, que tipo, como é que tu não sabe essa ecrã, Petros? Acontece. Caraca! E o cara falou, beleza, melhor isso. Eu achei que o nosso equipamento novo tava com problema. Foi embora de novo. Pô, Sabe uma mas situação essa que foi uma aconteceu vergonha, comigo hein? aqui? Que parece muito com a sua situação, que foi o seguinte, eu comecei nesse equipamento novo, e aí eu fiz uma imagem de crânio, localizador, e saiu só ruidão. Sabe aquele artefato de RF? Parecia artefato de RF. Aí eu falei, PQP, né? Não acredito que a máquina já parou, tipo, não tinha 3 meses funcionando e ainda para na minha mão. Ia parar na mão de quem, né? Só eu trabalho lá, mas tudo bem. Eu odeio máquina parando na minha mão, tenho fobia de máquina parando na minha mão. Mas aí eu tava lá e eu falei, caraca, fui lá dentro, desconectei a bobina, o cabo, reconectei de novo, aí voltei lá dentro, localizador igual. Aí eu peguei e joguei mensagem no grupo que eu tinha criado anterior, né? Falei, galera, o que tá acontecendo aqui? Aí o pessoal, ou a bobina, ou o cabo tá mal conectado, ou a bobina tá mal fechada. Só que eu também tinha desconfiado da bobina mal fechada. E eu fui lá e verifiquei, tava bem fechadinha. Eu não abri. Olha o meu erro. Eu não abri a bobina. Porque eu olhei e falei, não, tá bem fechadinha. Aí eu falei, galera, eu olhei, tava fechado, mas eu vou lá de novo, né? A galera tá insistindo que é isso. O meu primeiro feeling, né? E o meu primeiro sentimento em relação a isso era de que ou a bobina ou o cabo tava desconectado. Certo? Mas eu fui lá e desconectei, conectei, não resolveu, e que eu só tinha uma entrada, né?
quando eu trabalhava na Philips, que tinha 2 entradas, né, 16 canais, eu trocava de um, botava no outro, assim, né? Vai que um tá com problema, o outro não. E aí eu fui lá, conferi a bobina, olhei, mas não vi nada de errado. Voltei e fiz o localizador, errado de novo. Aí pedi ajuda lá pra galera, e a galera falou assim, ó, é isso. Eu falei assim, então tá, vou lá olhar de novo. Abri a tampa, tava mordendo milimetricamente o coxinho. Milimetricamente, Peterson. Eu fiquei olhando para aquilo e Caraca. falei assim, não, você tá de sacanagem, que esse artefato é só por causa disso daqui. Fui lá, arrumei, fechei a bobina de novo. Voltei para fazer o exame, você acredita que funcionou? Então, assim, essas Acredito. bobinas, elas são muito sensíveis. Muito sensíveis. Então, quando você tiver algum artefato dessa natureza, vai lá e confere. Não faça que nem eu, dá uma olhada, acha que tá tudo ok. Não abre a É, piscina e gasta mais tempo, porque tudo isso é tempo, né? E a gente vai ficando ansioso, a gente vai ficando nervoso. E aí, quanto mais nervoso a gente fica, menos o negócio sai. Vai é. lá, abre primeiro, confere. Às vezes Aham. pode ser sujeirinha nos pinos lá também, vale a pena verificar se não tá sujo, dar uma limpada também. Nada de água, né? Uhum. Nada de água, claro. E ressonância magnética, né, trazendo num âmbito maior, ela é cheio de detalhes, né, Joyce? Assim como esse pequeno detalhezinho do coxinho que mordeu já deu um problemão. Quando você vê uma ressonância magnética bonita ali, um exame bonito, cara, foi 10 coisinhas que foi feito, foi tudo equilibradinho, foi assim, ó, nossa, cara, não é uma, duas coisas, é 10 coisas para dar É uma certo. boa? É posicionamento, é quantia de canal que tem na bobina, é o equilíbrio da matriz com a banda, com... Nossa Senhora, se for É descrever, dá muito 10 coisas. detalhe. É muito detalhe, velho. Eu, outro dia não, faz tempo. Todas as minhas maiores emoções do último ano foi no primeiro mês operando essa máquina. Porque você vem de uma plataforma para outra, você já fica com medo, já fica ansioso. Você sabe o que você tem que esperar da imagem, você sabe quais são os parâmetros que você precisa trabalhar, mas ali naquele primeiro momento, a ansiedade é tanto que às vezes você nem enxerga o botão que tá bem no meio da tua testa, brilhando, piscando, né? E eu tava mais ou menos nessa fase. Aí chegou um paciente para fazer braço. Minha agenda estava atrasada, praxe, né? Novato atrasar a agenda, minha agenda estava atrasada. Aí o que eu fiz? Vou reduzir tempo nesse braço aqui, né? Soquei não tinha acelerador na sequência, eu soquei um acelerador no máximo. Diminui o foco, Uhum. baixei Nex, estourei um negócio. Uhum. Fiz o exame. Saiu um ruidão assim, ó, atravessando a imagem. Eu falei, Caraca, que porra que aconteceu aqui? Aí a gente liga para os universitários, né? Tem é. alguma coisa errada aqui. Aí você, o que aconteceu aí? Não. Eu mexendo na sequência, que nem ele sabia o que eu tinha feito. E eu também não tinha falado que eu tinha mexido na sequência, né? Ele falou assim, puxa a sequência e faz de novo. Puxa da base lá, desliga o Face Correct. Aí eu desliguei, Face Correct, funcionou. E aí, um tempo depois, eu fui estudar sobre as acelerações da IGE, a ACIT Arc. Que eu trabalhava lá na Philips com aceleração, eu tinha pouco artefato. Para pouca coisa que a gente usava aceleração também, assim, né? Porque normalmente o protocolo já estava ajustado e tal. E lá eu não atrasava a agenda, eu estava bem na minha zona de conforto, né? Tipo, o pessoal me entregava a agenda com 2 horas de atraso, eu entregava no horário, era assim. Agora aqui também, tá, gente? Foi só no início esse sofrimento louco. Mas enfim, Peterson, depois eu descobri que quando você usa uma aceleração muito alta, associada a um fog muito pequeno, o que você tem? Você tem um aumento do ruído. Apesar de quando você aumenta a aceleração, ele não te mostrar esse reflexo lá no seu parâmetro de razão sinal ruído, e você está perdendo sinal. Então, eu diminui o fog, aumentei esse acelerador no máximo. Então, o que eu fiz? Eu peguei a receita da catástrofe e mexi, tá entendendo? Bati na batedeira com gosto. Aí, o que eu tava querendo? Eu tava querendo diminuir tempo de agenda, né? Por acaso não É. diminuiu, tive que repetir a sequência. Então, para usar aceleração, tem que ter um pouco de malícia, né? Quando você vê um artefato, você tem que ver se aquele artefato que você tá vendo não é da aceleração. Por exemplo, nas sequências de coluna lombar, tava achando que tava meio longo, botei uma aceleraçãozinha de leveling cruzado, começou a aparecer um defect ali. Que não era para ser um defect no Hum. meio da sequência, mas começou a aparecer por quê? Porque o acelerador tá brigado, tava alto. E outra coisa importante que eu aprendi, porque lá na Philips só tinha o Sense. Aqui a gente tem o ARC e tem o ACIT, que são 2 aceleradores, né? Qual a diferença entre o É. ACIT e o ARC? Um
O ARC, a calibração da sequência é feita dentro da aquisição. Então, você não tem... Você tem menos artefato com o ARC. Com o ACID, ele vai gerar vai gerar uma calibração primeiro, e depois ele faz a sequência e vai usar aqueles dados da calibração para evitar a dobra dentro do espaço K. Só que se o paciente mexeu, respirou, tá alguma coisa diferente, você pode ter um artefato ali dentro, por conta que não tá igual à calibração. Aí, ele faz um perfil de intensidade de sinal, né? Com aquela calibração. E aí, o que acontece? Quando você utiliza o ACID, qual o parâmetro da máquina que é desabilitado para você? Não sei se você já reparou. Eu prestei atenção só depois, porque eu estava procurando o parâmetro para arrumar a minha sequência. Mas o no-phase, ele desliga. Ele desabilita. Eu sei que se tu escolhe o ACID, o ARC desliga. Se acha o ARC, o ACID permite um de cada vez. Porque, literalmente, ele interfere no processo de reconstrução do espaço K. De preenchimento do espaço K, na verdade. Ou ARC ou ACID. Você não tem como ter dois preenchimentos espaço K na mesma sequência ali. Mas quando você liga o ACID, ele desliga o no-phase. O no-phase? Se você liga o ARC... outra coisa que acontece. Quando a gente trabalha com aceleração, muitas vezes você pode introduzir na imagem um artefato de dobra. Um artefato de aliasing. Né? Mas é um artefato proveniente de um acelerador muito alto para aqueles parâmetros que você tem pré-setados ali. E aí, o que você pode estar fazendo nessa situação? Você aumenta o FOV, você aumenta o no-phase para tentar diminuir isso, tenta não trabalhar com aceleração muito alta, né? Você tem que equilibrar isso. Se os teus parâmetros permitem, show de bola, vai lá e faz. Se o parâmetro não permite, você pode correr o risco de ter um artefato ali. Mas, quando você está fazendo, por exemplo, uma mão ou um cotovelo, por exemplo, que você utiliza uma bobina flex, aqui eu uso flex, né? Então, você vai ter uma intensidade de sinal numa... Não queria mostrar minha unha. Então, quando você faz ali... quando você faz ali um cotovelo, um punho, uma mão, um joelho, que você está utilizando uma bobina flex, você tem uma intensidade, um limite de extensão de sinal de acordo com aquela bobina. Aí você vai fazer um joelho, por exemplo, que vai ficar mais fácil da galera pegar agora. Joelho grande e tal, não coube na bobina dedicada, vamos fazer na flex. Quando você utiliza o sagital com a direção de fase SI, você tem que cuidar para não ter artefato de dobra ali dentro. E aí você tem um FOV, que se esse FOV está praticamente no limite do sinal da bobina que você tem, você pode desligar o no-phase, porque você vai precisar de um no-phase ali, que é onde tem sinal, você tem anatomia fora do FOV, e tem anatomia do fora do FOV, ela vai dobrar, né? Não sei se a galera tá pegando isso daí. Mas tem anatomia fora do FOV. Tem extensão de sinal da bobina naquela anatomia, vai dobrar para dentro, na direção de fase. Então, imagina isso, tá sentado fazendo teu joelho sagital, direção de fase SI com uma flex. Você vai ter que abrir um pouco no phase. Quando você abre no phase, o que te custa? Tempo. Só que se você for lá e ligar o ACID, o no phase vai desligar. E aí você vai usar o ACID 1, que é como se ele tivesse desligado. Ele está habilitado, mas ele não está ligado. Você está com aceleração 0, quando você está com ACID 1. E quando você está com ACID 1, esse ACID ligado, ele funciona como no phase. Por conta do design que ele preenche o espaço, o design que essa sequência é feita, ela é feita para desdobrar o espaço K, para tirar as dobras da forma como os dados são adquiridos ali dentro. Então, você não aumenta tempo, mas você também não vai ter artefato de dobra. É claro que ele vai resolver todos os problemas do mundo, entendeu? Mas, por exemplo, para a extremidade, para mim tem sido muito útil. Em vez de eu ligar um low phase e aumentar o tempo de aquisição, eu tenho ligado o ACID e deixar ele agir como o no phase, só que sem o tempo do no phase. E ainda ganhando um pouco de aceleração? Sem ganhar aceleração. Se você liga a aceleração, já pode te dar artefato ali dentro, entendeu? Então, quando você liga o ACID... Você substitui o no phase pelo ACID. No 1, deixa um. Uma função por outra. Que legal, Carol. Ótima dica. Vou aplicar essa também. Essa é legal. Aprendi também depois. Aprendi tanta coisa de aplicação. Gente, se você for um equipamento novo, absorve tudo, esteja preparado para a aplicação, porque é um momento que você aprende coisas
inimagináveis. Uhum. É verdade. Coisa. Essa foi uma delas. O que mais Meu aí? Deus. Que eu sei Pô, que e tem falando mais coisa na então, manga. tem, olha só. E falando em extremidades, braço, essas coisas, eu já me deparei e já tive muita dúvida de aluno me mandando artefato que acontece em pós-contraste de braço, né? Que é um exame que não fica bem no meio da mesa, não fica no isocentro, ele fica um pouco colado, não tem jeito. Se tu erguer, se tu baixar, vai ter que dar um jeito, né? Vai ficar mais colado, não adianta. E aí, quando a pessoa vem fazer um pós, um T1 confete e injeta contraste, aparecem uns artefatos muito loucos. Parecem alguns tipos de artefato ainda, não é só um, né? É, tipo de homogeneidade, artefatos bem estranhos, assim, né? Falha de Também supressão, distorção nas extremidades. supressão, O foco era para ser distorção e quadrado, fica supressão. arredondado. Acontece um Isso, negócio esses dois louco. são os que mais aparecem. Supressão e esse outro que você falou, como é que é o nome? Distorção. Distorção. Supressão e distorção é muito comum acontecer. Cotovelo também. E a quantia que acontece quando eu não posso contraste, porque é uma sequência FET, né? E aí, o que tem que fazer para resolver isso, Peterson? Quando aparece, tem que tentar utilizar o Ideal, né? Isso foi o que foi me indicado. E daí em outras marcas chama de Dixon, né? Na Philips, na Siemens. Para que isso aqui faz, cara? Ele vai resolver, porque, na verdade, o Ideal, e também tem um outro nome que se chama Flex. Lava Flex, também dá para utilizar, que evita esse tipo de coisa. É uma técnica que daí não depende da posição do spin. Foi isso que ele me explicou, né? Porque quanto mais afastado do centro, o spin ele vai estar em outra frequência, né? É uma Ele vai diferença depender de muito da frequência. homogeneidade do campo, né? Quando você trabalha com FET7, essa sequência ela faz o quê? Ela dá um pulso de supressão, né? Na Uhum. frequência exata da gordura. Se você tem uma área de falta de homogeneidade, alguns estarão numa frequência, principalmente esses da extremidade, e os do meio vão estar na frequência esperada. E nos do meio você consegue suprimir, aqueles que estão fora da frequência esperada não conseguem receber o pulso de supressão. Aí a gente tem aquela falha. O Dixon, essa situação, ele não depende da homogeneidade do campo para fazer essa supressão. Aí a gente tem ele bem mais eficiente. Né? O É Stick exatamente funciona isso. dentro da mesma ideia também. Então, os FET pré, né, T2 FET pré, pode ser substituído pelo Steer. Pelo Steer? Os T2 FET pré. Ah, tá. Quando é sem contraste, né? É. Claro. É perfeito. É isso aí. O FET7, eles sempre são mais rápidos, mas eles dão muito mais falha, né? Dão muito Sim, mais falha. são muito mais E daí dependentes. vem Né? daí vem os Dixon aí, os ID, os Lavaflex, para tentar melhorar isso. Eles demoram um pouquinho mais, mas a supressão é muito mais homogênea, né, Joyce? Sim. E Aqui a gente faz Dixon no pé, no antepé. E o antepé é uma área que não tem uma estrutura muito homogênea, muito reta. É um negócio que você briga com homogeneidade sinal ali. Não tem jeito, ponto de interface, arte, tecido e tal. Aí a minha sim. sócia falou assim, Joyce, minha sequência subiu para quase 5 minutos. Ela falou, quantos passos você fez? 40. E eu não tô conseguindo baixar tempo. Eu falei, querida, você tá fazendo um Dixon. 40 cortes. 5 minutos. Você tá reclamando do quê? Né? Porque é uma sequência que não tem repetição. Às vezes o povo fica querendo, queria uma sequência de 3 minutos e meio. 40 cortes, cara. Dixon, a técnica é outra. Você vai ter que fazer uma sessão ali. Dá para diminuir tempo? Dá. Mas o sacrifício de resolução que você vai ter que fazer nesse caso, talvez, não sei se vale muito a pena. Depende muito do foco do serviço. Volume, qualidade, imagem, né? Então, tem que ver algumas situações. Agenda, como é que você tá, né? Para ir sacrificando algumas coisas. Mas, no geral, adoro usar Dixon. Para pé, para pescoço. Gente, depois eu odiava fazer pescoço. Eu odiava fazer pescoço com todas as forças da minha alma. Porque aquele negócio nunca saturava. Você tinha que ficar brigando com o time, aumenta, diminui, faz saturação manual, calibração manual e nada. Eu vim para cá. E eu conheci o Dixon. E meu pescoço não demora mais. Que top, cara. É verdade. Pescoço e antepé a gente também usa aqui. É muito bom. É muito bom. E se ainda der problema, se acontecer algum probleminha,
Porque pescoço também é uma área que é que nem pé, né? Tem o queixo aqui, acaba, um negócio meio estranho. Tem muita suscetibilidade aqui, não é uma Tem. área, né? Porque Tem você ar, pega né? aqui o primeiro bloco axial, por exemplo, você tem boca aqui na frente, né? Você pega o pescoço aqui embaixo, você tem pulmão, você tem, às vezes o paciente tem uma clavícula funda, aí junta mais área de suscetibilidade. Aí já é. É. Não, pescoço, para quem não tem Dixon, sinto muito, você vai sofrer. É difícil. É verdade. É verdade. E aí também A dá para gente ainda colocar pode o fazer um chin. drive ali, né? Quando eu trabalhava na Philips, a gente fazia aquele bendito espinheco com FET 7 pós-contraste, que você já tinha certeza absoluta que não ia prestar, e você não sabia porque que o médico fazia questão daquela sequência que não prestava no protocolo, e fazer um volumétrico drive ali no pescoço, que é a mesma sequência que a gente faz no abdômen, pós-contraste. E esse drive, ele tem um algoritmo muito melhor. E ele tem uma supressão muito melhor também, como você não tinha esse artefato. Mas eu não sei o que eles tinham contra o Thrive, que eles não podiam ficar só com ele, que era bonito. Uhum. Não, às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente vê uma sequência, eu já me deparei nos protocolos que eu pensei, caraca, por que ele quer toda essa sequência aí? Às vezes a gente pensa nisso. E no final das contas, cada uma tem uma razão de ser, né? Cada uma eles conseguem fazer uma coisa ou outra, uma parece uma coisa. Sempre tem algum motivo muito bom, né? Para ter aquela sequência do protocolo. Pô, legal, cara. Falou muita coisa hoje aqui, hein, Joyce? Verdade, muita informação legal. Perrengues do dia a dia, como solucioná-los. É isso aí, né, Peterson? Eu acho que por hoje deu de tanta informação de 0800. Eu acho que a gente tem mesmo que se encontrar de novo aqui na próxima quarta-feira com mais informação. O que você acha? É isso aí, ó. Quem vacilou e não anotou com um caderninho aí, com a canetinha na mão, vai ter que assistir de novo, porque tem muito ouro aqui. Tá cheio de diamante essa live, esse podcast aqui. Verdade, concordo totalmente. E aí, gente, faz o seguinte, a gente fica muito animado, de verdade. Fica muito animado quando vocês começam a digitar embaixo, gostei, vou usar isso no meu próximo exame. Sei lá, sugestão da próxima live, já jogando aqui nos comentários, por favor, porque eu quero saber o que você... Da live não, perdão, do nosso próximo episódio do podcast. Quero saber o que vocês querem ouvir aqui com a gente, né? É isso aí. E aí, enquanto vocês vão colocando aí pra gente as sugestões de vocês, a gente vai se despedindo. Para quem não pegou o início do podcast, aqui quem vos fala é Joyce Brandão, Simplificando Ressonância. Eu te espero aqui na próxima quarta-feira, às 19 horas. É isso aí. E eu sou o Peterson do Seu Estágio em Ressonância. Também te espero. Obrigado por todos os comentários. Cada vez comentem mais. A gente lê tudo aqui e já te responde na hora, tá bom? E, ó, eu não esqueci, Joyce. Você tem que fazer aquele videozinho do Navigator, tá? Posta lá e me marque, vou compartilhar. Pode deixar, quando aparecer uma plana fácil. Fechou? Próxima barriga que aparecer, você faz isso aí para nós ver. Tchau, tchau. Até quarta-feira que vem. Bye, bye.